Olá, seja bem-vindo ao módulo 5.2 do nosso curso Microempreendedor Individual. Nessa aula, nós vamos começar a falar um pouco sobre a criação do nosso plano de negócios. Essa aula, esse vídeo, se intitula Transformando modelos em planos de negócios. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse modelo, sobre essa modalidade, que é o plano de negócios, quando nós estamos tratando do nosso planejamento ou do planejamento do nosso empreendimento. Então, diferentemente, como nós já dizíamos antes, diferentemente do modelo de negócios, que visa ser mais sintético e ilustrar a lógica de conexão entre as partes de um negócio, o plano de negócios ele é bem mais detalhado. Ele é um documento. No final disso aqui, você vai ter um documento que vai ser capaz de descrever os objetivos da empresa e os passos que deverão ser tomados por essa empresa. Então veja como é importante um plano de negócios no sentido de mostrar quais são os passos que nós devemos tomar, né? O plano de negócios também ele é capaz de orientar quanto à viabilidade de abertura do negócio. Isso é muito importante. Ao final do plano de negócios, nós conseguimos verificar, por exemplo, se ele foi capaz de gerar um lucro ou de gerar prejuízo. E ser capaz de ter essa informação antecipadamente nos permite saber se ele é viável economicamente. E, obviamente, com o próprio andamento do nosso plano de negócios, nós seremos capazes também de compreender sobre a viabilidade em diversas outras áreas. Por exemplo, a viabilidade operacional. Imagine se você fosse uma empresa, você tivesse uma empresa que resolve fazer pastéis na feira e aí você descobre que não existem mais espaços disponíveis na feira, uma vez que você já tenha comprado todos os elementos que seriam necessários, né? Você vai ter que fazer uma festinha aí para todo mundo da sua família, com aquele monte de pastel, né? Brincadeiras à parte, nós precisamos compreender sobre a viabilidade e um plano de negócios ele é extremamente coerente para nos ajudar a entender isso. Tá? Um bom plano de negócios é capaz de nos dizer se nós podemos manter a ideia inicial ou se nós vamos precisar de fazer alguma alteração. É claro, gente, que se você já tiver um negócio, você também pode estar pensando aqui no plano de negócios para orientar quanto à ampliação ou à própria manutenção do seu negócio. Uma vez que o plano pode ser sempre alterado, ele é um documento, só que ele é um documento que está sobre o seu poder, sobre o seu comando, e nesse sentido, você pode sempre considerar se há alguma alternativa melhor ou não em cada uma das etapas dele. Ele pode ser elaborado também, gente, o plano de negócios pode ser elaborado também com a intenção de obter crédito, tá? Junto a bancos e financeiras. Em geral, quando isso acontece, o banco ou a financeira, ele te dá, né, te pede, ele te orienta a elaboração de um plano de negócios mais específico. O plano de negócios que nós vamos trabalhar neste momento vai ser um plano de negócios onde nós vamos estar considerando basicamente uma apostila do Sebrae. Tem uma apostila do Sebrae, eu vou colocar aqui para vocês também na tela, para que vocês possam ter acesso e vocês vão perceber que ela sugere um modelo muito específico. Não é? É esse modelo que nós vamos estar, neste modelo que nós vamos estar nos apoiando aqui. Né? Essa aqui é a nossa apostila do Sebrae. Como elaborar planos, como elaborar um plano de negócios, né? E eu já vou partir para vocês aqui para a parte inicial, que é o sumário executivo, tá? Da nossa apostila. No sumário executivo, eu acredito que ele está na página 119, isso mesmo, nós vamos conseguir compreender alguns dos elementos principais que estão ali dentro do plano de negócio. E nós já vamos poder também transcrever esses elementos para cá. Okay? A primeira parte que a apostila sugere é um resumo dos principais pontos do plano. Né? Aqui você vai falar um pouco sobre qual é a ideia central do seu negócio.
do que você está falando. E por isso é tão importante você ter tido aquele momento em que você pensou o modelo do seu negócio. Agora você consegue pensar um pouco, já consegue com alguma clareza, né, ou com uma clareza maior, você consegue pensar sobre qual é o resumo do seu negócio, para quem você existe, o que você faz e o que você espera obter de volta, como fará, quais atividades principais executará, quais os recursos precisa, quais parceiros. Então, escrever isso aqui vai nos ajudar, certo? Nós também vamos ter aqui a possibilidade de estar transcrevendo alguns indicadores. Esses indicadores, entretanto, nós vamos conseguir apenas ao final. Vocês vão perceber que um plano de negócios, ele tem a possibilidade de ir e voltar todo o tempo. Então, quando nós chegarmos ao final, teremos que voltar para cá para reescrever ou escrever pela primeira vez quais são os valores de lucratividade, rentabilidade, prazo de retorno do investimento e nosso ponto de equilíbrio. Ok? Depois disso, pessoal, nós vamos para o item 1.2 da apostila, na página 120, onde nós vamos ver nós vamos ter a possibilidade de escrever os dados dos empreendedores, a experiência profissional de cada um e as atribuições. Ok? Então, aqui você vai colocar basicamente as informações que estão sendo pedidas aqui sobre você e fazer um breve currículo. Quais são as ações que você já fez? Você teve algum curso? Às vezes cursos técnicos. Uma coisa que as pessoas geralmente não dão valor são habilidades extras e que por vezes são muito interessantes também. Por exemplo, às vezes uma pessoa que tem alguma noção de arte, sabe tocar um instrumento, conhece alguma coisa sobre teatro, essa pessoa pode ser melhor quando a gente estiver falando sobre a publicidade do nosso negócio. Então, é importante compreender e trazer aqui um breve currículo, mas que não deixe de fora coisas que podem ser relevantes para o negócio. E da mesma forma, nós vamos colocar aqui do sócio 1 e o papel que cada um vai desempenhar, né, no caso, sócio 1, para o sócio 2 e assim sucessivamente. Vamos colocar para todos os nossos sócios, tanto as nossas habilidades, conhecimentos, atitudes, né, os nossos perfis e as informações básicas, como também atribuições que esse sócio terá, né, o que ele vai desempenhar na sociedade. Lembrem-se disso, gente. Uma lógica de funcionamento de um negócio deve ter embasamento, ok? Então, nesse sentido, é sempre importante a gente pensar sobre quais são as habilidades que justificam que cada um de nós faça aquilo ao que se propôs fazer durante o negócio, ok? Outra coisa que é muito relevante, agora a gente já começa a falar sobre os dados do empreendimento. Aqui nós vamos falar sobre nome da empresa, você pode pensar em nome fantasia e razão social também. Caso você já tenha um CNPJ, pode colocar aqui, senão você pode colocar seu CPF enquanto você vai fazendo esse processo, né? A regularização da empresa. Depois nós vamos falar sobre a missão da empresa. Missão esta que tem relação com o que nós nos propomos a fazer. A missão é como se fosse um guia, né, para essa empresa, aquela razão de existência, né? Uma visão muito interessante que geralmente as pessoas não conseguem acertar e faz muito sentido é a seguinte missão. Ela fala assim: veja se vocês conseguem descobrir qual empresa é essa. Ela fala transportar pessoas e cargas a curtas distâncias. Que empresa é essa? E curtas distâncias, gente, eu estou falando de metros, tá? Não estou falando de quilômetros, ok? Pense aí. 2, 3, 4, 5 segundos. Conseguiu descobrir? É o de uma empresa de elevadores. A empresa de elevadores Otis. Então a missão ela tem a ver com esse objetivo principal. Basta você pesquisar um pouquinho aí no Google também, ou em algum outro buscador de internet, você vai conseguir entender melhor um pouquinho sobre esse elemento, que é a missão da empresa. Tá? É importante também, depois dessa parte, no item 1.5 já, nós traçarmos aqui qual é o nosso setor ou os setores de atividade. Lembre-se que nós podemos ter mais de um setor. Qual a forma jurídica
se nós vamos ser microempreendedores individuais, ou se estamos pensando em ultrapassar essa forma jurídica para outra, né? Lembrem-se, sempre que você for pensar sobre forma jurídica e sobre enquadramento tributário também, se você vai ser optante pelo simples ou não, você deve sempre procurar a figura ou a ajuda de um contabilista, de um contador. Ok? E lembre-se que se você for pensar sobre isso, você tem que levar em consideração que, não sendo optante pelo simples, você vai ter uma série de tributos específicos, ok? Que devem ser levados em consideração. Por fim, a gente tem aqui a figura do capital social, a partir da qual nós diremos aqui quanto que nós estamos dispostos a investir no nosso negócio. Aqui é basicamente você colocar o nome do sócio, o valor que ele vai investir e o percentual de participação, ok? Mas no final, lembre-se, a somatória desses percentuais tem que dar 100%, ok? Depois a gente vai falar sobre fontes de recursos, que tem um pouquinho a ver com a possibilidade de a gente estar pedindo empréstimos, né, para bancos e financeiras. Né? Aqui a gente descreve a origem dos nossos recursos. Pode ser recurso próprio, pode ser recurso de terceiros, tá? E nós ficamos por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre análise de mercado. Um bom trabalho para você e eu te encontro logo na próxima aula. Até breve.